Cara, é o seguinte, Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar um negócio pra vocês, rapaziada. A gordura do Botafogo, olha, virou uma anemia, né? O Botafogo, que tinha uma gordura absurda, agora ele é um anêmico. Ele tá com falta de ferro. Então, assim, mas o Botafogo tem 2 jogos a menos. Beleza, realmente, tem 2 jogos a menos que o Palmeiras. E que se vire pra ganhar esses 2 jogos a menos. Coisa que eu acho difícil. Ganhar do Bragantino em Bragança e depois ganhar do Fortaleza lá em Fortaleza, lá no Ceará. Muito complicado. O Botafogo ele tinha uma gordura absurda. Agora, quem é o líder é o Palmeiras. E assim, se tem um personagem, né, em toda essa história, que a gente fala que mudou a trajetória da situação, é o Endrick, cara. Não é nem o Abel Ferreira, é o Endrick. O Endrick, ele se escalou, não foi que o Abel Ferreira falou, não, Endrick, vai lá e joga, e eu confio em você. Não, porque em outros momentos que o Abel Ferreira poderia ter falado isso e confiado no Endrick, ele não fez. Mas a pressão do torcedor foi tão grande. O torcedor, cara, na verdade, além do Endrick, o torcedor tem ali o maior prestígio, né, possível nessa situação que o Palmeiras vive agora. O torcedor fez com que o Abel escalasse o Endrick e o resto é história. A real é essa. Vamos acompanhar o que foi dito aí na Jovem Pan Esportes em relação, né, essa vitória do Palmeiras, em relação ao que está acontecendo. Senhoras e senhores, depois de tanto tempo, o Campeonato Brasileiro tem um novo líder. E é a Sociedade Esportiva Palmeiras. 3 pro Palmeiras, 0 pro Internacional. O Rony tá ajoelhado no gramado, tá rezando. O Palmeiras é líder. E quanto tempo o Botafogo ficou na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Seria bom a gente até fazer as contas. Desde a 3ª rodada, o Botafogo... Pelo amor de Deus, desde a 3ª rodada, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Desde a 3ª rodada, exatamente. E agora o Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Nesse Campeonato Brasileiro até o Cruzeiro foi o líder e pelo jeito vai ser rebaixado para a Série B do Campeonato Nacional. Guilherme Silva, boa noite para você. Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Novo líder do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. E agora, para tirar a liderança, só se o Botafogo ganhar amanhã. Vai nessa, Guilherme. Vamos nessa, Gabriel Dias. De fato, uma surpresa no Campeonato Brasileiro. Todo mundo já encaminhava o título para o Botafogo, só que a equipe carioca desandou, completamente desandou. Botafogo esquece, Botafogo não ganha mais, velho. E até tem aquele trocadilho, o fogo perdeu gás. Essa é a verdade, o Botafogo já não é o mesmo e agora os adversários começam a criar uma expectativa. O Palmeiras, o Grêmio, o Bragantino, o Flamengo um pouco distante. Vale destacar que o Botafogo tem um jogo a menos, só que o Bragantino, que tem um confronto direto com o Botafogo, ele tem a vantagem de depender apenas de si. Velho, o Bragantino ele perdeu pro reserva do São Paulo. Não vou nem falar time misto. Reserva do São Paulo praticamente. O Bragantino ele não tem camisa pra ganhar esse brasileiro, sinceramente. O Bragantino ele não bota fé. A briga pelo título, o Bragantino, em tese, tem essa vantagem. Se vencer todos os seus jogos, se consagra campeão brasileiro. Os demais times precisam torcer por tropeços do Palmeiras, do Botafogo, Flamengo, enfim, do Grêmio.
Mas o fato é, o Campeonato Brasileiro vai pegar fogo na reta final e no momento o Palmeiras é o líder. 3-0 no Internacional, 62 pontos, abrindo 3 para Botafogo e Grêmio que jogam neste domingo. O Flamengo empatou com o Fluminense 1-1. Nós vamos falar disso tudo, da rodada, dos jogos, da expectativa dos jogos no fim de semana. E claro, você fica com a gente no YouTube, no rádio e no aplicativo Panflix. Pedro Marques, o Verdão assume a liderança e, querendo ou não, agora reacende a expectativa no torcedor. Essa reta final vira uma força-tarefa pelo título do Campeonato Brasileiro para amenizar a temporada do Palmeiras. Pedro Marques. É isso mesmo, meu caro Guilherme Silva. Palmeiras 3, Internacional 0. Zé Rafael, um gol sensacional do Hendrick. E numa jogadaça do Vanderlan, Rony, que não marcava desde o dia 23 de agosto, naquela goleada do Palmeiras para cima do Deportivo. Velho, o Rony, ele é o merecedor. Isso daí a gente tem que falar. Um cara que entra em campo sempre com vontade. Essa temporada não foi a melhor dele, não mesmo. Mas ele é um merecedor. E ele sempre entra com uma disposição, nunca tira o pé. Essa é a real. O Pereira, Rony fez as pazes também com as redes. Palmeiras 3, Internacional 0. Alimenta a esperança do torcedor, esse sonho aí pelo título do Campeonato Brasileiro 2023. Palmeiras está defendendo o cinturão, né? O título do ano passado, é o atual campeão, e essa vitória contra o Inter deixa o Palmeiras, mesmo que momentaneamente, né, ainda vai ter a rodada aí, vai ter o Botafogo em campo, vai ter o Grêmio também em campo nessa rodada. Provisoriamente, dorme, né, neste sábado, na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras do professor Abel Ferreira sacou o Hendrick depois do gol marcado pelo jogador de 17 anos, convocado à seleção brasileira principal pelo Fernando Diniz. O Hendrick desceu para o vestiário, depois subiu, ficou ali no banco de reservas. 3-0 Palmeiras, vitória importantíssima, meu caro Guilherme Silva. Verdão que já vinha numa sequência muito boa, de 5, 6 vitórias, teve essa sequência interrompida pelo Flamengo no Maracanã e agora volta a vencer na Arena Barueri. Vence o Internacional por 3-0, Guilherme Silva. E neste domingo vai acompanhar os jogos de Grêmio e Corinthians, Bragantino e Botafogo. No melhor dos cenários, empate Botafogo e Bragantino e derrota ou até mesmo empate do Grêmio. Seria ali o melhor cenário para a equipe do Palmeiras, que já contou com o bom resultado de Flamengo e Fluminense 1-1 no Maracanã. Bruno Prado, é o Palmeiras agora sim, de verdade, nessa briga, assumindo a liderança. Vale também destacar que o Botafogo tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras, por conta daquele jogo adiado com o Atlético, aliás, com Fortaleza, né? Jogou com o Atlético e depois com Fortaleza o jogo foi adiado. Então ainda joga Botafogo e Fortaleza lá na Arena Castelão. É um jogo que a equipe carioca tem ali ainda de gordura para queimar no Campeonato Brasileiro. Mas neste momento, o Palmeiras é líder. E mais do que isso, Bruno, o que anima o torcedor do Palmeiras, imagino eu, é o futebol do Palmeiras, porque de fato melhorou bastante. O técnico Abel Ferreira conseguiu encontrar algumas alternativas com Hendrick e até mesmo Breno Lopes titulares, e o Palmeiras nessa reta final joga melhor. Você que nos acompanha pelo YouTube neste momento, as imagens também dos melhores momentos do jogo. 3-0. É mais ou menos isso, né, Bruno? O que anima o torcedor também é o futebol do Palmeiras e a tabela. Alguns jogos acessíveis para a equipe alviverde, Bruno Prado. Sim, a tabela do Palmeiras na teoria é boa, e o Palmeiras agora apresentando, conseguindo resultados, e hoje um bom futebol também do Palmeiras. Palmeiras ganhou 5 seguidas, recuperou. Entre essas 5 vitórias tem a goleada contra o São Paulo, tem a virada contra o Botafogo, 2 jogos marcantes nessa campanha. E aí depois veio a derrota para o Flamengo, que foi uma derrota pesada, foi de um 3-0 ali pesado, né? Onde o Palmeiras foi totalmente dominado pelo Flamengo. E depois hoje essa recuperação vencendo por 3-0
o Internacional, né? O Palmeiras é líder, pode perder a liderança amanhã para o Botafogo ou para o Grêmio, isso a gente vai ter que esperar a rodada amanhã, mas na teoria é uma boa tabela que tem o Palmeiras, é uma tabela boa que tem o Palmeiras na teoria para conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro, está muito vivo na briga, é um time que tem qualidade e é um time que está ganhando nos últimos anos, isso tem um peso, assim como o emocional pesa de maneira negativa para um Botafogo que não ganha título, um grande título há muito tempo, o Botafogo ele sentiu quando começou a ter problema com o resultado. O Palmeiras faz o contrário. O Palmeiras e o Flamengo são times que têm vencido nos últimos anos. E aí, o time do Palmeiras, ele dá uma arrancada quando, numa reta final, ele tem uma confiança muito grande, né? O Palmeiras é um time que ganha confiança nessa reta final. O Palmeiras é um time que pode, sim, conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro. Pela tabela, pela confiança, pela qualidade do elenco e por ser um time acostumado a ganhar títulos, né? O Palmeiras. Esse é o trecho que eu queria mostrar pra vocês, rapaziada. É exatamente isso, velho. Exatamente isso que foi dito. O Palmeiras tá acostumado. Aí você vê o Botafogo, que não ganha nada há 30 anos. Aí você vê o Flamengo, que tá ganhando tudo dos últimos tempos pra cá, mas esse ano, cara, desandou de uma maneira que nem o mais fanático flamenguista imaginou. Então, assim, qual que é o outro time? O Grêmio? De repente, beleza, o Grêmio também conseguiu uma virada contra o Botafogo lá no Engenhão. Mas o que o Grêmio tem conquistado dos últimos anos pra cá? O Grêmio ele voltou da Série B. É um time que foi pro fundo do poço e tá começando a se reerguer agora. Então, não tem um outro time igual o Palmeiras, que está acostumado com vitórias, que está acostumado com conquistas, da maneira que tá desempenhando esse futebol. Pô, quem que tá? O Bragantino? Mas o que o Bragantino ganhou? O Bragantino tá jogando até melhor do que o Palmeiras, exceto o jogo contra o São Paulo. Mas o que o Bragantino ganhou dos últimos anos pra cá? Nada. Então, assim, é uma vitória que não garante nada, não dá pra falar que vai ser campeão, mas, pô, tá na liderança, pode ser provisória, né, caso o Botafogo vença, enfim, tudo pode acontecer, mas no que diz respeito a desempenho e camisa, hoje o Palmeiras ele tá à frente dos demais, isso daí é um fato, daí é uma realidade, enfim. Deixa a opinião de vocês nos comentários, tamo junto, um abraço a todos.